Boa noite a todos, então. Mais uma vez, nós temos o privilégio de poder falar um pouco da doutrina espírita. E para isso vamos, como sempre, como de hábito, iniciar o nosso trabalho na noite de hoje, nossa exposição, com uma prece. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, companheiros incansáveis, aqui estamos mais uma vez procurando traduzir dentro da nossa pequenez as preciosíssimas instruções que verteram e vertem do alto permanentemente. A começar com Allan Kardec e com o desenvolvimento da doutrina, tentando levar até o próximo uma palavra de conforto, de alento, de carinho e, acima de tudo, a instrução acerca dos postulados doutrinários, para que possamos estabelecer em nossas mentes e nos nossos corações o rumo adequado a darmos às nossas vidas. Sendo assim, Senhor, mais uma vez te pedimos a tua proteção, a tua assistência, a tua inspiração, através dos nossos guias e benfeitores espirituais. Em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos, abrimos o encontro desta noite. E que assim seja. O tema desta noite é um assunto bastante conhecido, bastante comentado, praticamente faz parte dos trabalhos de todas as instituições espíritas. Eu falo da doutrinação. Todos nós estamos bastante familiarizados com o termo, doutrinação, e imediatamente a nossa mente se desloca, para as sessões, para as reuniões mediúnicas, aquelas voltadas especificamente à desobsessão, à assistência aos desencarnados. Então nos parece bastante familiar e efetivamente o é. Mas alguns aspectos nós achamos interessante retomar, porque há uma tendência, às vezes, de algumas destas linhas de entendimento se desvirtuarem em função até mesmo de uma ausência de um estudo mais aprofundado, de uma análise diferenciada, e às vezes trata-se de uma simples questão conceitual e que venha nos abrir os horizontes do entendimento para essa temática. Então, o que é doutrinar? Se nós nos apegarmos à expressão em si, de forma neutra, doutrinar seria apresentar uma doutrina, expor uma doutrina. E o que é uma doutrina? É um conjunto de ideias. Então, a doutrinação, de forma neutra, como comentava, seria a apresentação de um corpo de ideias a alguém, indivíduo ou coletividade. Pois bem, utilizamos comumente esse termo. E nessa classificação terminológica, nós já poderemos eventualmente incorrer no primeiro grande equívoco. Quando utilizamos o termo para nos referir às sessões mediúnicas, nós temos que relativizar um pouco este conceito. Por quê? Apresentar uma doutrina é algo bastante denso. É muito difícil se compactar as ideias representativas de um pensamento em poucas palavras, em poucas expressões. Depois, nós temos que entender que a doutrinação, no sentido da assistência espiritual, não se volta especialmente para a mente do desencarnado, no sentido da ilustração intelectual. A doutrinação tem um caráter de assistência imediata, pelo menos em 90% dos casos. Estamos sim acostumados, e isso é do conhecimento de todos,
que normalmente nas reuniões mediúnicas de assistência espiritual, como mencionávamos, são trazidos irmãos, espíritos, que apresentam uma série de problemas, dos mais diversos. Perturbações mais simples às mais complexas. Neste momento nós perguntamos, seria a ocasião correta de nós estabelecermos um procedimento através da palavra, através do diálogo, para expor princípios doutrinários? Deveremos nós, em nome da caridade, da assistência, da enfermagem imediata, impor princípios doutrinários? Porque acabamos fazendo, se transformarmos aqueles minutos em uma exposição. Então nós já vemos que há uma espécie de desfoque entre a terminologia e a verdadeira ou o verdadeiro espírito da aplicação da palavra através do doutrinador, do dirigente encarnado, do facilitador, do terapeuta encarnado. São expressões que são utilizadas de forma homogêneas, significando a mesma coisa. Esse tempo que ele tem seria o adequado para isso? Essa exposição de motivos, quase me permitam a colocação, seria a adequada? Nós estaríamos cumprindo o papel que o Espiritismo, dentro da área da mediunidade assistencial, efetivamente coloca, agindo como doutrinadores, explanadores da doutrina? Nos parece que não, Nos parece que não. Então, a doutrinação, ela muda o seu caráter, devendo ser entendida como um processo de conversação que visa a apaziguar, a minorar os sofrimentos apresentados naquele momento. E a própria lógica nos leva a concluir que esta é a verdadeira expressão que deve ser seguida. Quando, em que momento nós conseguimos condensar, e eu falo condensar em 10 minutos, que é o tempo médio, vamos dizer assim, do processo de doutrinação. Quando se consegue doutrinar em 10 minutos toda uma doutrina, os seus princípios fundamentais, ainda que sejam? Naturalmente se torna impossível. Então, sob esta ótica, a doutrinação se transforma na conversação edificante, o que afasta aquele entendimento que infelizmente muitas vezes é encontrado em reuniões mediúnicas, de que doutrinação é impor algumas ideias, impor uma forma de pensar, impor uma forma de agir. Ora, mais uma vez, a incoerência muitas vezes está presente neste processo equivocado. Se eu tenho um enfermo, e quando eu falo em enfermo espiritual, necessariamente eu não me refiro a um espírito pacífico, que venha a reclamar de alguma doença, de algumas dores, de uma incompreensão ou coisa assim. Enfermo espiritual é todo e qualquer manifestante, ainda que seja a entidade que se apresente até mesmo de forma violenta, até mesmo de forma ofensiva, salvaguardando-se naturalmente os controles que devem ser exercidos pelo médium no processo de comunicação. Mas todos são enfermos espirituais, do perseguidor à entidade que desconhece completamente a situação em que se encontra. A terapêutica é ou deve ser a mesma, a da conversação. Imaginem impor um princípio, ou impor princípios em nome do Espiritismo, ou em nome do cristianismo. Vamos falar dentro de uma abertura maior. Não nos parece que já vimos isso na história no passado? Não nos parece que as cruzadas, a Inquisição e outros processos humanos, infelizmente degradantes,
não fizeram mais ou menos isso? Nem procuraram, na verdade, impuseram as suas ideias a um preço que muitas vezes levava à extinção da vida dos conquistados? Na verdade, essa imposição não se transformou em banhos de sangue que geraram karmas que até hoje estão sendo carpidos por aqueles encarnados que à época formavam os exércitos, os líderes cruzados, os religiosos da Inquisição. Não nos parece que é mais ou menos a mesma linha de pensamento? Naturalmente, salvaguardando-se a distância do tempo e não, naturalmente, o uso de espadas, lanças ou conquistas, mas recordamos que a palavra sempre esteve à frente de todos esses movimentos. Para nós deslocarmos um exército de cruzados, era preciso que a palavra final da igreja, do Papa, que conclamava o extermínio dos infiéis, a conversão forçada dos infiéis. Para o estabelecimento do processo inquisitorial citado, não era indispensável também a autorização clerical, de forma que a palavra pudesse estimular as pessoas a denunciar eventuais vizinhos, amigos, conhecidos ou desconhecidos, como sendo infiéis? Então nós falamos agora da palavra. Então é muito importante na doutrinação pensarmos que nenhuma forma de imposição deve ser feita, até porque nós, espíritas, não somos o dono da verdade. O espiritismo, embora sendo uma religião, uma filosofia, uma ciência notável, não é a dona absoluta da verdade. A verdade está espalhada pelo mundo e entre todas as religiões, cada qual cultivando o seu campo de trabalho segundo o seu modelo atávico, segundo as suas concepções de vida. Então, temos que ter muito cuidado, porque há diálogos a nível de doutrinação que se manifestam de forma impositiva, quase processos de exorcismo tradicional, que nós bem conhecemos através da filmografia, especialmente, que retrata, basicamente a realidade desses processos. Então, doutrinar é a arte da conversação, não é nem o convencimento, que nós não estamos aqui para convencer ninguém. O convencimento é algo que deve ser livre. Nós devemos nos convencer de algo. O desencarnado deve convencer-se de algo. E como nós nos convencemos de algo? A partir da análise do que nós vemos, a partir da análise do que nos é colocado, mas isso com o passar do tempo, não naquele momento, não em 10 minutos, o que se tornaria algo completamente impossível, inviável. Cuidemos muito isso. Doutrinar não é discursar. Um dos grandes problemas da doutrinação, muitas vezes, é quando o dirigente, o encarregado da palavra, opta pelo discurso. Mas o discurso, que tem uma importância muito grande no sentido da pregação, da apresentação de princípios, inclusive as palestras doutrinárias, na verdade são discursos, traduzidos ao modo daquele que expõe. Mas estamos no momento da palestra doutrinária em que é franqueado o acesso livre aos interessados que não são trazidos até a casa espírita, porque as entidades comunicantes são trazidas, elas são escolhidas, lhes é dado o acesso em função das suas necessidades. Muitas são efetivamente trazidas no sentido de inconscientes, em virtude do mal que estão provocando para si mesmo ou para outrem. Então seria o momento certo do discurso? E desde quando o discurso efetivamente convence? Então devemos entender
acima de tudo, que o diálogo construtivo, e o diálogo, como a própria palavra deixa bem claro, é essa interlocução em que ambas as partes estabelecem a conversação, ou seja, deixar expor o desencarnado as suas dúvidas, as suas mazelas, as suas dores e inquietações, para, a partir daí, o terapeuta encarnado apresentar ideias, princípios, orientações de forma neutra. E a correta expressão é de forma neutra. Logo, o dirigente deverá apresentar os princípios espíritas? Eu diria que não, porque são princípios complexos. Bom, então ele deverá apresentar princípios cristãos? A princípio, diríamos que sim. Mas mesmo os princípios cristãos não se aplicariam a todo e qualquer caso, porque há muitos espíritos que podem ser trazidos que não estão ligados ao cristianismo, oriundos de outras convicções religiosas. Então, como nós poderíamos resumir tudo isso, condensar tudo isso e procurar oferecer um direcionamento, uma linha de atuação mais segura? Poderíamos dizer assim: vamos falar de amor, vamos falar de equilíbrio, vamos falar de caridade. São termos, são expressões neutras e universais. Amar a si mesmo, respeitar-se, amar o próximo, respeitar o próximo, são princípios universais, incursos em múltiplas ou em todas as religiões, de uma forma ou de outra. Então, falar com neutralidade, para deixar completamente livre o enfermo espiritual, o necessitado, para estabelecer a sua linha pessoal de concordância ou não, ou de discordância depois, posteriormente, àquele momento, àquele encontro. Na arte da doutrinação, e nós podemos efetivamente chamar assim, a doutrinação é uma arte. Não basta apenas ter conhecimento da doutrina, não basta ter conhecimento dessas ideias que estamos procurando passar, mas é preciso passá-las com amor, com interesse, com sobriedade, né? De forma que a entidade sinta muito mais do que escute, perceba muito mais do que analise. Quando conversamos com alguém, percebemos, sentimos qual a intenção do diálogo. Por que aquela pessoa está nos falando aquilo? É possível perceber se ela está querendo nos ajudar ou nos doutrinar, no sentido de levar para o lado dela o que nós não estamos querendo fazer e nem devemos fazer. Há alguns princípios que nós devemos observar. Um dos princípios: os espíritos necessariamente não sabem que morreram. Mas que óbvio! Ou não é tão óbvio assim? Pois é. Mas esse é um princípio que a arte da doutrinação deve observar. Os espíritos, por serem espíritos, necessariamente não sabem que morreram. Então, abordar temas relacionados à sua desencarnação, à sua morte, ao seu estado, não é a forma mais adequada, a não ser que eles se apresentem conscientes dessa realidade, o que deverá ser usado pelo dirigente para conduzir o seu diálogo, o seu atendimento. Mas lembrar, morrer, vamos dizer assim, não significa desencarnar no sentido amplo, né? Referindo-nos a abandonar todas aquelas estruturas que nós estamos acostumados a viver aqui na Terra, na condição material. Desencarnar não significa adentrar no mundo dos espíritos de forma consciente. Então, no diálogo, temos que ter cuidado. Por que dialogaremos com alguém e o espírito, o desencarnado, o manifestante, nada mais é do que o homem desvestido da matéria, partindo do princípio que ele já sabe tudo? Onde está, como está,
porque está. Não há nada na doutrina que endosse tal entendimento. A partir das próprias obras de Allan Kardec, quem observa, quem analisa, por exemplo, o céu e o inferno, que contém uma série de comunicações ao final da obra, de vários espíritos em diferentes graus de entendimento, percebe de imediato, o grau de desconhecimento de uns com relação ao seu estado. Então, os espíritos necessariamente não sabem que morreram. Então, dialoguemos como quem conversa com uma pessoa no mesmo estado, a não ser que naturalmente haja o entendimento expresso, né, da entidade comunicante sobre o contrário. Se sabem que desencarnaram, segundo o princípio, podem pouco conhecer da vida espiritual. Porque transitar do horizonte físico para o horizonte espiritual, como nós falamos agora, não significa estabelecer um processo de apreensão do seu entorno. Tanto é verdade que muitos desencarnam e não conseguem se ajustar na chamada esfera espiritual afastada das injunções materiais. Ou seja, ficam no estado de erraticidade, que é o estado de desencarnação, mas a erraticidade próxima à superfície material terrestre, ou seja, ao cotidiano, às coisas materiais. E o terceiro princípio, quanto mais sofredores, mais materializados são. Porque o sofrimento, seja aquele provocado em virtude de um ato que ele praticou, uma ofensa a uma pessoa, um homicídio que tenha praticado, o autocídio, né, ou outras experiências negativas, fazem com que o espírito, exatamente por permanecer mais próximo da crosta e do ambiente do crime que praticou, do ato que praticou, ou da situação que o consome, se torna muito mais materializado ainda, e literalmente ele está com uma carga de fluidos muito densas, a tal ponto que nós praticamente falamos com alguém muito próximo vibratoriamente e muito próximo na sua tessitura perispiritual, quase que um encarnado, muitas vezes. Então vejam, é necessário dosar o diálogo, é necessário adaptar a orientação para o estado em que se encontre o desencarnado que nos foi trazido. Então, doutrinar, aparentemente, parece um processo fácil. Muitas pessoas desavisadas dizem, já sei, doutrinar, quando o espírito baixa, vamos usar uma expressão equivocada, mas popular, quando o espírito baixa no médium, ele fala um pouquinho e aí nós aplicamos o evangelho, nós o instigamos a mudar, nós o convidamos a seguir a luz e tal e qual. E o processo não se concretiza. Eu insisto sempre em citar as duas grandes obras, talvez as únicas, que contenham dados referentes ao aproveitamento dos espíritos. É um hábito particular. Instruções psicofônicas e vozes do grande além, da psicofonia, mediunidade falante, de Chico Xavier. E a análise final, e eu repito, pedindo perdão mais uma vez aos ouvintes, a análise final é que a grande maioria dos desencarnados manifestantes nas reuniões saem como entraram praticamente. E muitos perguntam, bom, mas então de que valeu? E esta é a conclusão que procuramos apresentar na noite de hoje. O processo da doutrinação é a fase final de um grande processo. Como assim? Recebemos mensagem há poucos dias de um dos nossos benfeitores espirituais tratando exatamente desse tema, onde afirmava o amigo
que quando estabelecemos o diálogo, na hora de estabelecermos o diálogo pessoal com o comunicante, devemos lembrar que já houve uma série de fases que precederam aquele momento. A retirada dos espíritos do lugar de onde estavam, muitas vezes charcos, regiões trevosas, casas, habitações em que eles agiam como verdadeiras assombrações, no sentido negativo, a retirada desses espíritos já é a primeira fase em que os desloca de ambientes fluídicos, pestilenciais, o que alivia, pelo simples deslocamento, já parcela da sua carga psíquica. Falava o amigo ainda, quando são trazidos à instituição espírita com horas de antecedência ao trabalho, às vezes mesmo dias, eles entram numa ambiência completamente modificada. A carga fluídica de uma sociedade como a nossa, por exemplo, é completamente alterada. Os espíritos respiram, entre aspas, por assim dizer, o oxigênio puro, energias puras, uma atmosfera preparada especialmente para a assistência espiritual. No dia da reunião prática, quando trazidos aí para a sala mediúnica, a sala dos trabalhos, mais uma expressão superior de energias eles recebem. A dos benfeitores espirituais, da enfermagem espiritual que os prepara, do ambiente cirúrgico, podemos dizer assim, daquela salinha pequena que nos abriga para aquele trabalho. E quando ele incorpora ou estabelece o contato psíquico com o médium para o exercício da psicofonia, ele recebe o choque anímico, que é o encontro das suas energias campo perispiritual com as energias campo perispiritual do médium e descarrega através do médium, que age como um para-raio, as cargas mais tensas, liberando-se, ainda que momentaneamente, de parcela da sua energia, o que possibilita, inclusive, a facilidade para a expressão através do aparelho fonador do instrumento. O que faz com que ele se sinta momentaneamente vivo, encarnado, porque ele assume na junção perispiritual, né, como se fossem órgãos emprestados, e se sente vivo. Vivo para falar, vivo para lamentar-se, vivo para chorar e muitas vezes vivo para remorrer. Quando o choque anímico leva, no transcurso da comunicação, ao final, ao adormecimento, ele está morrendo mais uma vez, mas no sentido da tranquilidade, no sentido do equilíbrio, para ser levado aí às instituições especializadas que continuarão o atendimento. Então, o diálogo da doutrinação é a fase final desse processo fantástico, a fase final para nós, na instituição espírita, na casa espírita, naquele grupo, e depois seguirá ele para outros atendimentos nas esferas espirituais competentes, podendo naturalmente voltar, se assim os benfeitores espirituais acharem por bem, sendo trazidos eventualmente, posteriormente, para novos processos de psicofonia, para nova fase de doutrinação, a fim de que isso tudo seja fixado na sua mente e na sua estrutura. Então, para aqueles que acham que a doutrinação é um processo simples, fácil, basta falar alguma coisa e tudo se resolve, e tudo se encaixa, e tudo acaba bem, reflitamos. É preciso dedicação, é preciso entendimento, é preciso conhecimento e, sobretudo, amor. Porque as palavras, quando manejadas com esse sentimento de fraternidade, efetivamente são aquelas que conseguem vencer a armadura de resistência dessas entidades adoentadas
e atingir os seus corações e cérebros. Este é o objetivo da doutrina espírita dentro desse processo magnífico que sintetizamos agora, de uma forma bastante compacta, apresentando os seus principais aspectos. Senhor Jesus, amigos espirituais, que possamos prosseguir sob a Tua égide, Senhor, e sob a inspiração permanente dessas equipes valiosas que se valem dos nossos limitados recursos a fim de semear o amor entre todos, principalmente entre aqueles que sofrem, os que desconhecem e se rebelam, os que perseguem, ainda que desvinculados do corpo físico, não entendendo que fazem o verdadeiro mal para si mesmos. Que possamos ser os instrumentos de auxílio a todos eles, através das nossas energias, dos nossos pensamentos, da nossa palavra. Auxilia-nos para que todos nos incorporemos nesse trabalho fantástico, expressão verdadeira da caridade, a fim de podermos compartilhar parcela do muito que já conseguimos aprender, devolvendo um pouco para ti, mestre amigo, das benesses que temos recebido. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, aos nossos guias, aos benfeitores dessa casa, a esses companheiros incansáveis, o nosso muito obrigado. E em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos, encerramos o encontro da noite de hoje. Que assim seja.